Eles pensaram que eu ia implorar. Escolheram a pessoa errada. Eu tinha 58 anos quando a minha nora olhou para mim na frente de todo mundo e disse que eu era uma presença inconveniente na vida do meu filho. Essas foram as palavras exatas que ela usou. Presença inconveniente. Como se eu fosse uma mancha no sofá novo que ela tinha comprado com o dinheiro que o Marcos ganhava. Como se os 30 anos que eu passei criando aquele homem sozinha, lavando roupa de madrugada, fazendo marmita dupla para vender na rua quando o dinheiro não fechava, tivessem sumido de uma vez só, engolidos por aquela frase dita numa tarde de domingo, no meio da sala da casa que eu mesma ajudei a mobiliar. Naquele dia, eu ainda não sabia o que ia acontecer depois. Não sabia o preço que todos iriam pagar por aquela escolha. Mas eu pressenti lá no fundo que alguma coisa tinha quebrado de vez e que dessa vez eu não ia colar. Meu nome é Conceição. Conceição Aparecida Ferreira. Filha de Josefa e de um homem que foi embora quando eu tinha 7 anos e nunca mais voltou. Cresci no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena onde todo mundo se conhecia e onde os problemas da gente eram expostos como roupa no varal, para quem quisesse ver. Aprendi cedo que ninguém ia resolver o que era meu, que a vida não esperava, que ou você se levantava ou ficava no chão. Vim para São Paulo com 18 anos, uma bolsa de lona e a endereço de uma prima que eu mal conhecia. Trabalhei de doméstica, de balconista, de faxineira, de vendedora de quentinha. Aprendi a fazer doce, aprendi a fazer salgado, aprendi a negociar, aprendi a guardar dinheiro onde ninguém via. Com 23 anos, encontrei o Paulo. Ele era gentil, trabalhador, tinha um sorriso bonito e uma voz mansa. Casei com ele por amor e por esperança. 2 anos depois nasceu o Marcos. E 2 anos depois disso, o Paulo foi embora, não de vez, mas do jeito que dói mais, devagar, primeiro a presença, depois a afeto, depois o dinheiro, até que um dia ele simplesmente não voltou de uma viagem e o divórcio chegou pelo correio. Fiquei sozinha com o Marcos, 4 anos, uma kitnet alugada e a certeza de que eu não podia desmoronar. Não tinha o luxo de desmoronar. Criei meu filho com muito trabalho e com muito amor. Não foi fácil, não foi bonito o tempo todo. Houve noites em que eu chorei no banheiro com a água quente cobrindo o som, para ele não ouvir. Houve dias em que eu mandei marmita fria para a escola, porque o fogão tinha quebrado e eu não tinha dinheiro para consertar. Houve natais com presente de camelô embrulhado em papel de caderno, porque não sobrava nada para papel de presente. Mas houve também muito abraço, muita conversa, muita história contada na hora de dormir. Eu estava sempre lá, sempre. O Marcos cresceu estudioso, responsável, educado. Fiz questão que ele fosse assim. Ensinei que mulher se respeita, que mãe não é empregada, que família cuida uma da outra. Ele fez faculdade com bolsa, se formou em administração, conseguiu um emprego bom, comprou o apartamento dele com 32 anos. Eu me orgulhava. Me orgulhava de verdade do fundo do peito, daquele jeito que só uma mãe entende. E aí ele conheceu a Raquel. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. A Raquel entrou na vida do Marcos quando ele tinha 34 anos. Ela era bonita, bem articulada, tinha uma família estruturada, pai e mãe juntos há 40 anos, casa própria na Zona Sul, 2 irmãs bem casadas. O tipo de família que nunca precisou improvisar. O tipo de família onde tudo tem lugar certo e todo mundo sabe qual é o seu papel. No começo eu gostei dela. Ela era simpática comigo, perguntava das minhas receitas, dizia que ia aprender a fazer meu frango assado um dia, ria das minhas histórias. Eu achei que tinha sorte. Pensei, que bom, meu filho escolheu bem. Mas foi devagar, muito devagar, que eu fui percebendo que o que ela mostrava para mim era uma versão construída. Uma performance de nora atenciosa que durou exatamente até o dia do casamento. O primeiro sinal eu quase não percebi. Foi numa reunião de família, cerca de 6 meses depois que eles começaram a namorar. Eu tinha feito um bolo de fubá para levar, daquele que o Marcos sempre pediu desde criança, com aquela calda de leite condensado que ele adorava.
Quando eu cheguei, a Raquel olhou para o bolo, deu um sorriso fino e disse: "Que fofo, dona Conceição, mas a gente está tentando comer mais saudável." E colocou o bolo na pia da cozinha, longe da mesa. O Marcos não disse nada. Eu não disse nada, mas senti aquilo pousar no peito, feito uma pedra pequena. Aquele tipo de pedra que não dói na hora, mas que vai pesando. Eles casaram 18 meses depois de começar a namorar. Casamento bonito, salão alugado, buffet completo, 200 convidados. Eu ajudei no que pude. Costurei o laço das lembranças, organizei a lista de presentes, busquei a decoração no atacado, porque a Raquel achou cara demais na loja que ela tinha escolhido. Fiz tudo isso de bom grado, porque era o casamento do meu filho, e eu queria que fosse bonito para ele. Na festa, eu sentei na mesa da família. Mesa 2. A mesa 1 era da família da Raquel. Não me disseram nada. Eu descobri quando cheguei e vi meu nome no cartão. Mesa 2, lugar 7. Longe do palco, perto da saída de emergência, do lado de uma tia da Raquel que mal me cumprimentou. Engoli em seco e sorri. O que eu ia fazer? Fazer uma cena no casamento do meu filho? O Marcos me olhou de longe durante a festa. Uma vez ele veio até mim, me deu um abraço rápido, disse que eu estava bonita e foi embora, chamado pela Raquel antes que eu terminasse de falar. Eu fiquei lá, com a frase na metade, olhando para a costa do meu filho se afastando entre os convidados. Aquela noite eu dirigi de volta para casa sozinha, tirei os sapatos de salto que me apertavam, fiz um chá de camomila e fiquei sentada na cozinha até perto da meia-noite, pensando em quantas vezes eu tinha aberto mão de coisas para que ele chegasse onde chegou. Não chorei, guardei. Nos meses seguintes, a Raquel foi mudando o tom. Não de uma vez, de 1 milímetro por vez, com uma consistência assustadora. As visitas que antes eram semanais foram espaçando. Primeiro de uma em uma semana para de 2 em 2. Depois uma vez por mês. Depois só quando havia motivo. Aniversário, data especial, algo que precisavam de mim. Eu percebi que estava me tornando uma pessoa que eles convocavam quando era conveniente. Quando precisavam que eu ficasse com a Nina, a minha primeira neta, que nasceu 18 meses depois do casamento. Quando precisavam de alguém que soubesse fazer o bolo de aniversário certo. Quando precisavam de uma resposta rápida para um problema que não queriam resolver sozinhos. Mas quando eu ligava só para conversar, a resposta era sempre a mesma. O Marcos estava ocupado. O Marcos estava em reunião. O Marcos ia me ligar depois. E o depois ia chegando sempre um pouco mais vazio do que eu esperava. Eu falava: "Marcos, faz quanto tempo que a gente não almoça junto?" Ele dizia: "Mãe, a vida tá corrida, você sabe como é." Eu dizia: "Eu sei", e ficava quieta, porque aprendi cedo que não adianta cobrar afeto de quem não quer dar. Mas tem um limite para quanto a gente consegue ficar quieto. O segundo episódio que ficou marcado em mim aconteceu no aniversário de 1 ano da Nina. Eles fizeram uma festa em casa, pequena, só família e amigos próximos. Eu fui mais cedo para ajudar como sempre. Levei salgado que passei a manhã fazendo, levei o bolo que a Raquel tinha pedido, o de morango que a Nina tinha começado a gostar. Quando cheguei, a casa já tinha gente. A mãe da Raquel estava na cozinha. A irmã mais nova dela estava decorando a mesa, tudo organizado, tudo no lugar. Eu entrei com as bandejas, coloquei na bancada e a Raquel veio até mim e disse, no tom mais natural do mundo: "Ah, dona Conceição, você pode deixar aqui e pegar a Nina no quarto? Ela está acordando do soninho." Eu peguei a Nina. Passei boa parte da festa no quarto ou no cantinho da sala, com a neta no colo, enquanto os adultos conversavam entre si. Ninguém me chamou para fazer parte. Ninguém me apresentou para os amigos deles. Eu era a vovó, útil, quietinha, disponível. Na hora das fotos, a Raquel reuniu todo mundo. Eu me levantei com a Nina no colo. A Raquel veio até mim, pegou a Nina dos meus braços com um sorriso e foi se posicionar com a família dela para a foto. Eu fiquei em pé, do lado, esperando. A fotógrafa enquadrou, bateu a foto, passou para o próximo grupo e eu não tinha entrado em nenhuma das fotos centrais.
Apareci num canto de um registro feito pelo celular de uma prima da Raquel. Fui para o banheiro. Fechei a porta. Fiquei olhando para minha própria cara no espelho por uns 30 segundos. E pensei, Conceição, você enxerga o que está acontecendo aqui? Você enxerga? A pergunta é o que você vai fazer com isso. Não fiz nada naquele dia. Voltei para a sala, peguei minha bolsa, disse que precisava ir, que tinha acordo com uma amiga. A Raquel disse, que pena, a gente ia cantar parabéns agora. Eu disse, pode cantar, eu já cantei para a Nina antes. Me despedi da Nina com um beijo na testa. Abracei o Marcos rapidinho e fui embora. No carro, coloquei um forró antigo que eu gostava. Liguei o ar-condicionado e deixei a música cobrir o silêncio. O que aconteceu depois foi maior do que eu esperava. E eu ainda não sabia que o pior estava para vir. A virada de verdade aconteceu no meu aniversário de 58 anos. Um dia de novembro, quente do jeito que São Paulo fica quando o calor chega antes da chuva, úmido, pesado, o ar parado entre os prédios. Eu tinha avisado com 3 semanas de antecedência. Não pedi festa. Não pedi grande coisa. Só disse que queria almoçar com o Marcos, com a Raquel e com a Nina. Um almoço simples em casa ou em restaurante, o que fosse mais fácil para eles. O Marcos disse, claro, mãe, a gente vai. Na semana do meu aniversário, ele ligou numa quarta. A voz tinha aquele tom que eu já conhecia. O tom de quem está prestes a cancelar alguma coisa e já foi ensaiado para não parecer tão ruim quanto é. Mãe, olha, a gente queria muito ir, mas a Raquel combinou um negócio com a família dela esse final de semana faz tempo. E aí ficou em cima da data. A gente pode ir na semana que vem? Eu ouvi, esperei um segundo e disse, tudo bem, Marcos. Desliguei o telefone. Fui até a janela da minha sala. Olhei para a rua lá embaixo, para o fluxo de gente e de carro que não parava. E senti alguma coisa endurecer dentro de mim. Não de raiva, de clareza. No meu aniversário, foi com a minha amiga Neuza e com a dona Célia, minha vizinha de muitos anos, num restaurante português que tinha aberto perto de casa. Comi bem, ri bastante. Tomei uma taça de vinho que me deixou com o rosto quente e o coração mais leve. Fui feliz naquele almoço. De verdade. O Marcos me ligou às 18 horas para dizer parabéns. Mandou uma mensagem com emoji de bolo. A Raquel não ligou. Na semana seguinte, eles foram sim, como prometido. Um almoço de domingo, rápido, a Nina inquieta na cadeirinha, a conversa sempre interrompida pelo celular do Marcos ou pela Raquel, respondendo mensagem. Em 1h30 de almoço, o Marcos olhou para o celular umas 12 vezes. Eu contei. Quando foram embora, dei um abraço na Nina que ela mal deixou completar, porque já estava com sono. Fiquei na porta do prédio, vendo o carro deles se afastar, e pensei, isso é o que sobrou. Mas não foi isso que quebrou tudo. O que quebrou tudo foi o que aconteceu em fevereiro, 4 meses depois. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A Raquel ia fazer 35 anos. E decidiram comemorar em grande estilo. Festa em buffet, 50 convidados, tema de festa, fotógrafa contratada. O aniversário dela virou o evento do ano da família. Eu soube pelo Marcos, numa ligação de 5 minutos, em que ele me passou os detalhes e me pediu que eu fosse e que levasse meu frango assado, que a Raquel tinha pedido especificamente porque era o favorito dela. Parei no meio da frase que ia falar e respirei. Ela pediu especificamente o meu frango, não me ligou, não me mandou mensagem. Mandou o recado pelo meu filho, como se eu fosse um fornecedor. Mas eu fui. Fiz o frango. 20 coxas de frango assadas com tempero no ponto certo, caprichadas, numa bandeja grande que emprestei da dona Célia. Cheguei pontualmente, me arrumei bem, coloquei um vestido azul que eu gostava, pintura nos lábios, cabelo arrumado. O buffet era bonito. Mesas decoradas, flores brancas, aquele tipo de iluminação dourada que deixa tudo com cara de casamento. A família da Raquel estava toda lá, os pais dela, as irmãs com os maridos, os sobrinhos, os amigos do casal. Gente bem vestida, bem articulada,
gente que se cumprimentava com 2 beijos e chamava uns aos outros pelo apelido. Eu não conhecia quase ninguém. Fui até o Marcos, dei um beijo, ele me abraçou, disse que eu estava bem. Fui até a Raquel, dei parabéns. Ela me deu um beijo no rosto que mal tocou, um daqueles beijos que fazem o barulho, mas não encostam, e disse: "Ai, Dona Conceição, obrigada por vir." E já estava virando o corpo para o próximo convidado que chegava. Me sentei numa mesa indicada. Estava sentada do lado de uma colega de trabalho da Raquel que não me conhecia e que passou boa parte do tempo no celular. Do outro lado, um casal jovem que conversava entre si. Olhei em volta. A festa estava bonita. A Raquel estava radiante, rindo, sendo fotografada, circulando entre as mesas, abraçando todo mundo. O Marcos estava ao lado dela o tempo todo, parceiro, presente, atento ao sorriso da mulher. E eu estava sentada num canto sozinha, com o prato de frango que eu mesma tinha feito passando nas bandejas por aí, sem que ninguém soubesse que era eu que tinha feito, sem que ninguém viesse me apresentar a ninguém, sem que o meu filho viesse me incluir em nenhum momento daquela festa. Ficou assim por quase 1 hora. 1 hora inteira em que eu me levantei uma vez para pegar um suco, voltei, comi um pouco e fiquei observando. Observando o meu filho e a mulher dele viverem uma vida em que eu claramente não tinha lugar. E então a Raquel pegou o microfone para fazer um agradecimento. Agradeceu os pais dela, os 2, chamou pelo nome, pediu que ficassem de pé, aplausos. Agradeceu as irmãs, agradeceu os amigos próximos, chamou cada um pelo nome. Agradeceu o marido, que é o meu filho, com palavras bonitas sobre amor e parceria e gratidão. E depois disse: "E obrigada a todos que vieram de tão longe para celebrar comigo. Muito obrigada." Não disse meu nome. Em nenhum momento daquele discurso. Eu estava a 6 metros dela. Tinha feito comida para a festa. Era a mãe do marido dela. E não fui mencionada uma única vez. O Marcos me olhou de relance depois do discurso. Vi que ele percebeu. Vi que ele sabia. E ele não fez nada. Continuou sorrindo, continuou abraçando a mulher que acabava de me apagar em frente a 50 pessoas. Me levantei devagar. Peguei minha bolsa. Fui até a saída sem pressa, sem drama, sem chamar atenção. Ninguém me parou. Ninguém perguntou para onde eu estava indo. Na porta do buffet, parei um segundo e olhei para trás. O Marcos estava de costas para mim, rindo de alguma coisa com um amigo. Saí. Sentei no carro, no estacionamento, com o motor desligado durante uns 10 minutos. O coração batia num ritmo estranho, não acelerado, mas fundo, como se estivesse batendo de dentro de um lugar muito quieto. Eu não estava com raiva. Estava com certeza, com aquela certeza que vem quando você finalmente para de fingir que não enxerga o que está na sua frente. Eu tinha sido humilhada, em público, na frente de 50 pessoas, por uma mulher que comia o meu frango assado enquanto fingia que eu não existia. E o meu filho tinha deixado isso acontecer. Liguei o carro e fui embora. Naquela noite não chorei. Tomei um banho demorado, coloquei uma roupa confortável, fiz um chá, sentei na minha cadeira favorita na sala e fiquei pensando. Pensando com calma, sem pressa, sem dramatismo. Pensando como quem finalmente tem clareza suficiente para enxergar uma situação do jeito que ela realmente é. Eu tinha passado anos me encolhendo, anos aceitando migalhas, anos fazendo o frango, levando o bolo, chegando mais cedo para ajudar, indo embora mais tarde para não atrapalhar, guardando mágoa em silêncio para não criar conflito. E o resultado disso era que eu tinha me tornado invisível. Uma presença tolerada, convocada quando conveniente, ignorada quando inconveniente. E eles tinham chegado à conclusão, com razão, de que eu ia continuar assim, que eu ia continuar engolindo, que quando precisassem de mim eu estava disponível, e que quando não precisassem, eu desaparecia educadamente. Tinham me confundido com alguém que implora. Escolheram a pessoa errada. Na manhã seguinte, o Marcos me ligou. Eram 9 horas de uma segunda-feira. Eu já tinha tomado café, já tinha feito minha caminhada de 40 minutos no parque perto de casa
Já estava de volta, sentada com o segundo café quentinho e um caderno aberto na minha frente, onde eu costumava anotar as encomendas de bolo. Mãe, você saiu ontem sem avisar. Disse que sim. A Raquel ficou preocupada. Fiquei quieta por um segundo e então disse: Marcos, a gente precisa conversar. Mas não agora. Quando você puder vir até aqui, a gente conversa. Ele foi 2 dias depois, numa quarta-feira à noite, sozinho. A Raquel não veio. Eu não convidei a Raquel. Ele chegou com aquela expressão de quem veio se justificar, veio explicar, veio apagar um incêndio com um copo d'água. Se sentou na minha sala, recusou o café que eu ofereci e começou a falar antes mesmo que eu abrisse a boca. Mãe, eu sei que você ficou chateada. A Raquel esqueceu de te mencionar no discurso. Foi um esquecimento. Ela ficou nervosa. Foram muitas pessoas para agradecer. Deixei ele terminar. Esperei uns 3 segundos depois que ele parou de falar. E então disse, devagar, cada palavra no lugar certo. Marcos, eu não vim aqui para ouvir explicação. Eu vim te dizer uma coisa. Ele me olhou. Eu tenho sido tratada como uma conveniência há muito tempo. Sou chamada quando precisam de mim e ignorada quando não precisam. Fui colocada em mesa secundária no seu casamento. Passei seu aniversário com suas amigas porque você cancelou. Fiz comida para a festa da sua mulher e saí de lá sem que ninguém soubesse meu nome. E você ficou do lado dela o tempo todo vendo isso acontecer. Ele abriu a boca. Eu levantei a mão, não com raiva, com firmeza. Deixa eu terminar. Eu não vou ficar aqui te cobrando, chorando, implorando que você me trate melhor. Não é isso que eu faço. O que eu vou fazer é diferente. A partir de agora, eu vou viver a minha vida. Vou estar disponível para as pessoas que me tratam com respeito. E vou deixar de estar disponível para as situações em que sou tratada como se não existisse. O Marcos ficou quieto. O rosto dele tinha uma expressão que eu não via faz tempo. Confusão. Surpresa genuína. Como se ele não esperasse encontrar uma mulher com coluna vertebral do outro lado daquela conversa. Mas, mãe, o que isso significa na prática? Significa que eu não vou mais fazer comida para eventos em que sou tratada como fornecedora. Não vou mais chegar mais cedo para ajudar e sair sem ser reconhecida. Não vou estar disponível nos fins de semana para pegar a Nina quando for conveniente, se durante a semana você não tem 5 minutos para me ligar só para saber como eu estou. Significa que eu existo, que eu tenho uma vida e que quem quiser fazer parte dela vai precisar me tratar como alguém que existe. Ele ficou me olhando por um tempo longo, depois perguntou: Você está cortando contato comigo? Não, estou colocando limite. São coisas muito diferentes. Ele foi embora sem resolver muito. Percebi isso no jeito que ele saiu, ombros um pouco curvados, andando devagar, sem o jeito apressado de sempre. Fechei a porta, voltei para minha cadeira, coloquei um programa de culinária na televisão que eu gostava e fui dormir cedo naquela noite com uma sensação estranha no peito. Não era leveza ainda, mas era honestidade. E isso, de certa forma, já era alguma coisa. A reação não demorou. Na semana seguinte, recebi uma ligação da mãe da Raquel, Dona Fátima. Uma mulher de 62 anos, simpática na superfície, daquele jeito de gente que aprendeu a ser simpática como estratégia. Ela disse que tinha sabido que eu tinha ficado chateada com a festa, que era compreensível, que a Raquel era muito agitada e às vezes esquecia de detalhes, mas que no fundo ela me admirava muito, que sempre falava de mim com carinho. Eu ouvi tudo com paciência. Quando ela terminou, eu disse: Dona Fátima, a senhora é muito gentil, mas isso é um assunto entre mim e o meu filho. Tenha um bom dia. E desliguei. 2 dias depois, a Raquel me mandou uma mensagem, longa, bem escrita, com palavras escolhidas, do tipo que você percebe que a pessoa releu antes de enviar. Dizia que sentia muito se eu tinha me sentido excluída, que não era a intenção, que ela me respeitava muito como sogra e como pessoa, que torcia pelo nosso relacionamento, que queria que a gente conversasse pessoalmente.
Li 2 vezes. Respondi. Obrigada pela mensagem, Raquel. Quando eu estiver pronta para conversar, eu te procuro. Não fui atrás naquela semana, nem na seguinte. O Marcos me ligou 3 vezes naquele período. Nas 3 vezes eu atendi, conversei normalmente. Perguntei da Nina, contei das minhas encomendas de bolo que tinham aumentado porque eu tinha começado a vender por aplicativo. Não falei da situação. Não voltei ao assunto. Estava esperando ver se ele voltaria por conta própria, se ele teria a iniciativa de ir além das ligações educadas. Na 3ª semana, ele apareceu na minha porta num sábado de manhã, sem avisar. Bateu. Eu abri com um avental sujo de farinha porque estava no meio de uma fornada de pão de queijo. Pode entrar, estou fazendo pão de queijo. Ele entrou. Se sentou na cadeira da cozinha, que é a cadeira onde ele sempre sentou a vida toda quando vinha me visitar, e ficou me olhando fazer pão de queijo por uns 5 minutos sem falar nada. Eu trabalhei, sem forçar conversa, sem preencher o silêncio com pergunta. Foi ele quem falou primeiro. Mãe, eu estou pensando muito. Que bom. Eu acho que eu deixei muita coisa passar. Continuei modelando o pão de queijo, colocando na forma sem parar. Eu sei que você faz muito, sempre fez. E eu acho que eu fui acostumando com isso de um jeito errado, como se fosse garantido. Como se você fosse sempre estar lá do mesmo jeito, independente de como eu te tratasse. Coloquei a forma no forno, me virei para ele, peguei um pano de prato, limpei as mãos e me sentei do lado dele. Marcos, você foi um filho bom por muitos anos. Isso eu sei. E você é um pai bom para Nina. Isso eu também sei. Mas em algum momento da sua vida de adulto você foi deixando de me enxergar. Não foi de uma vez, foi devagar. E eu fui deixando porque não queria criar confusão. Não queria ser aquela mãe que reclama, que cobra, que sufoca. Mas deixar foi um erro meu também. Porque silêncio não é resignação, Marcos. Às vezes silêncio é só acúmulo. Ele ficou olhando para a mesa. E a Raquel? Ele perguntou depois de um tempo. A Raquel é sua mulher. Ela faz as escolhas dela. Mas você é meu filho. E no final de cada situação, foi você que estava lá e não fez nada. Foi você que ficou do lado dela enquanto eu era ignorada. Não foi a Raquel que me colocou em mesa secundária no casamento? Foi você que deixou. Entende a diferença? Ele ficou quieto por muito tempo. Então assentiu, devagar. Entendo. Então é isso que precisa mudar. Não a Raquel, você. Ele ficou para tomar café. Ficou 2 horas. Conversamos de outras coisas também. Da Nina, do trabalho dele, de um projeto que eu tinha de expandir as encomendas, de um curso de confeitaria que eu queria fazer. Quando ele foi embora, me abraçou na porta, um abraço de verdade, daqueles que duram mais que 3 segundos. Eu te amo, mãe. Eu sei que você me ama, Marcos. Amor não é o problema. O problema é o respeito. E respeito se mostra no dia a dia, não em palavras. Ele foi embora. E eu voltei para a cozinha, tirei o pão de queijo do forno, me sentei sozinha para comer um enquanto ainda estava quente, e pensei que alguma coisa pequena, mas importante tinha mudado naquele sábado de manhã. Não resolvia tudo. Nunca resolve tudo de uma vez. Mas era o começo de alguma coisa real. As semanas que se seguiram foram diferentes. Não de forma dramática, não de um dia para o outro, mas o Marcos passou a ligar com mais frequência. Não só quando precisava de algo. Ligava numa terça à noite para contar que a Nina tinha falado uma palavra nova. Ligava num domingo cedo para dizer que tinha feito o café do jeito que eu ensinei e tinha dado certo. Pequenas ligações, sem pauta, sem motivo específico, só contato. Eu recebia bem e não fingia que era mais do que era. Não explodia de felicidade, não tratava aquilo como redenção total. Não voltei a ser a mãe disponível a qualquer custo que eu tinha sido. Mas recebi com carinho, porque carinho dado com limite ainda é carinho. A Raquel demorou mais. Ela me mandou outra mensagem pedindo para conversar, e dessa vez eu aceitei.
Marcamos um café, eu e ela, sem o Marcos, num sábado de manhã numa padaria perto do apartamento deles. Ela chegou pontualmente, bem arrumada do jeito que ela sempre estava, com aquele jeito de quem ensaiou o que ia dizer. E ela tinha ensaiado, eu percebi. As primeiras frases foram muito organizadas, bem construídas, com começo, meio e ponto de vista claro. Ela disse que sabia que eu tinha me sentido excluída em várias situações, que não era intencional, que ela tinha uma personalidade mais fechada com a família do marido por conta de como ela foi criada, que a família dela era assim, mais reservada, e que ela reconhecia que isso às vezes parecia frieza quando não era. Eu ouvi. Tomei um gole do meu café e disse: Raquel, eu vou ser direta com você, porque eu respeito você o suficiente para não enrolar. Eu não sei se o que você fez foi intencional ou não. Não é isso que importa para mim. O que importa é o padrão. É que ao longo de anos, em situações repetidas, eu fui tratada como alguém que existe na margem da família que você e o Marcos formaram. Não no centro, na margem. E isso eu não aceito mais. Ela ficou quieta. Eu não vim aqui para criar guerra com você. Não tenho interesse em guerra. Mas eu preciso que você entenda que eu tenho um lugar nessa família. Sou mãe do seu marido. Sou avó da sua filha. E quero ser tratada com o respeito que esse lugar exige. Não mais. Não menos. Ela ficou olhando para mim por um segundo. E então disse, com uma voz que era menor do que eu esperava, menos ensaiada: Eu sei, eu errei. Muito. E eu me arrependo, especialmente da festa. Isso foi errado. Não foi um pedido de desculpas perfeito. Não foi uma transformação milagrosa. Mas era real. Eu percebi que era real. Disse que aceitava, que não guardava rancor, mas que esperava que fossem ações e não palavras que mostrassem a mudança. Ela disse que entendia. Nos meses que se seguiram, as coisas foram mudando com consistência. Não perfeitas, não sem tropeço. Houve momentos em que o Marcos esqueceu de me incluir em alguma decisão, em que a Raquel voltou por um segundo ao jeito antigo de me tratar como coadjuvante. Quando isso acontecia, eu não ficava quieta mais. Dizia com calma, sem explosão: Isso não está certo. E eles corrigiam. Aprendi que limites não são muros que você ergue uma vez e ficam ali para sempre sozinhos. São conversas, são lembranças gentis, são posturas que você mantém mesmo quando cansa. São escolhas que você renova todo dia. A Nina foi crescendo e foi me conhecendo de verdade. Não só como a vovó que aparecia de vez em quando, mas como uma mulher de verdade, com histórias, com gostos, com opiniões. Passei a buscá-la na escola uma vez por semana. Levava ela para a padaria, deixava ela escolher o que queria comer, conversávamos enquanto ela tomava o chocolate quente dela e eu tomava o meu café. Ela me contava da escola, dos amigos, das brigas com os coleguinhas. Eu ouvia com atenção de verdade. Um dia ela me perguntou: Vovó, você é brava? Perguntei por que ela queria saber. Ela disse: Porque a mamãe disse que você é difícil. Respirei fundo, pensei por um segundo e disse: Vovó tem opinião, tem limite. Isso às vezes parece braveza para quem não está acostumado. Mas não é braveza. É respeito por mim mesma. A Nina ficou me olhando com aqueles olhos sérios de criança que está tentando entender. E então disse: Eu quero ser assim também quando crescer. Deu vontade de chorar. Não chorei na frente dela. Só dei um abraço apertado e disse: Então aprende, minha filha. Hoje eu tenho 60 anos. 2 anos se passaram desde aquela festa de aniversário, onde saí pela porta dos fundos sem que ninguém percebesse. O frango que fiz naquele dia foi o último frango que fiz sem ser convidada de verdade. Desde então, só levo comida quando me pedem com carinho e quando sei que vou ser tratada como parte da família, não como fornecedora. Ainda faço minhas encomendas de bolo. Vendi mais de 200 bolos no último ano, tenho uma clientela fiel, tenho um perfil num aplicativo com fotos
que a Neuza me ajudou a tirar num domingo de tarde cheio de luz. Faço o que gosto no meu tempo com o meu preço. Tenho a minha vida, tenho as minhas amigas, tenho a minha cadeira na sala, o meu café da manhã feito com calma, as minhas caminhadas matinais no parque, onde já conheço todos os pombos de tanto passar pelo mesmo caminho. E tenho o meu filho, que voltou a ser o homem que eu criei, não perfeito, não sempre certo, mas presente. Respeitoso, grato. Não foi uma virada mágica, não foi um pedido de perdão que apagou tudo. Foi trabalho, foi limite, foi consistência, foi eu me recusando a aceitar menos do que eu merecia, mesmo quando era mais fácil ficar quieta, mesmo quando doía, mesmo quando eu sentia saudade de como tudo podia ter sido diferente se eu tivesse colocado limite antes, muito antes. Mas a gente não volta. A gente segue. Aprendi que dignidade não é um prêmio que você ganha quando os outros decidem te dar. É uma postura que você escolhe e mantém, especialmente quando ninguém está olhando, especialmente quando é inconveniente, especialmente quando cansa. Aprendi que o amor de verdade não pede que você se apague. Que ser mãe não é desaparecer dentro da vida dos filhos, não é aceitar qualquer tratamento em nome de não perder o vínculo. Que você pode amar profundamente e ainda assim não aceitar ser tratada como se não existisse. Aprendi que quando você para de implorar, duas coisas podem acontecer. As pessoas aprendem a te valorizar ou elas mostram que nunca iam te valorizar de verdade. Nos dois casos, você ganha. Porque pelo menos você para de perder a si mesma no processo. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se vai ser fácil, não sei se vai ser bonito o tempo todo, mas sei que nunca mais entro por uma porta onde precise provar que mereço estar. Nunca mais faço comida para quem me trata como invisível. Nunca mais sorrio educadamente enquanto estou sendo apagada. Escolheram a pessoa errada para implorar. Eu nunca fui essa pessoa. Só demorei um tempo para lembrar disso. Se essa história tocou seu coração, compartilha para que mais pessoas aprendam que amor sem respeito não é amor, é hábito. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho.